Pois é, hoje nós vamos começar o dia de hoje conversando sobre distúrbios de hiper e hipotiroidismo, as consequências na qualidade de vida daqueles que os têm e as novas abordagens diagnósticas e terapêuticas. O tratamento do hipo e do hipertiroidismo, o diagnóstico do hipo e do hipertiroidismo mudou tanto nos últimos 5 anos que eu diria que na maioria das faculdades de medicina continuam ensinando errado, porque a mudança foi muito grande. E você vai presenciar isso aqui hoje conosco. Eu vou ser extremamente pragmático, extremamente objetivo na apresentação. Para você manter a sua saúde, para você manter o seu bem-estar, você precisa de um sistema nervoso funcionando bem, você precisa de um sistema imune funcionando bem, você precisa de um sistema endócrino funcionando bem. A parte neurológica, a parte imunológica, a parte endocrinológica, elas funcionam harmonicamente. Isso aqui é uma interdependência. Elas funcionam independentes e, ao mesmo tempo, interdependentes uma da outra. Se uma não funcionar bem, no caso, por exemplo, da tireoide, tem um resultado enorme no sistema imune, e vocês vão ver que tem um resultado também muito grande no sistema nervoso. Vocês estão lembrados que nós começamos com o processo do hipotálamo, vamos para a hipófise ou pituitária, a tireoide, o pâncreas, as adrenais, chamadas antigamente de suprarrenais, os ovários e os testículos. Ontem nós passamos o dia todo conversando sobre os hormônios dos ovários, os hormônios dos testículos. Hoje nós vamos fazer um trabalho sobre os hormônios da tireoide, vamos fazer um trabalho sobre os hormônios das adrenais e vamos mostrar para vocês a relação entre traumatismo craniano e os distúrbios hormonais, que é uma novidade, quer dizer, novidade no diagnóstico, isso existe desde que o mundo é mundo, mas recentemente é uma revolução completa no processo, é um novo aprendizado que vocês vão ter aqui. E eu estou muito honrado de ter aqui o maior neurocirurgião da América do Sul, né? Eu brinco com ele quando de pé, porque ele tem 1,98 m, que é o Dr. Raul Marino, que viaja para o mundo inteiro, sai daqui, vai operar em Boston, vai operar em Tóquio. Eu estou muito honrado com a sua presença aqui hoje. Obrigado, Raul. Bom, então vamos começar. Então nós temos aqui um quadro típico, difícil de se encontrar, porque isso está na fase final, se não encontra até hoje. Você deve estar lembrado lá da Faculdade de Medicina, que quando se falava de hipotiroidismo, falava-se de mixedema. Então a tireoide dessa mulher não está funcionando bem. Se o problema é na tireoide per se, nós chamamos isso de hipotiroidismo primário. Se ocorre a nível de pituitária, a nível de hipófise, nós chamamos de hipotiroidismo secundário. Se ocorre a nível hipotalâmico, nós chamamos isso de um hipotiroidismo terciário. Eu vou focar no nosso hipotiroidismo primário, que é o 99,99% que ocorre, e é o que você vai encontrar no dia a dia, e é como nós vamos lidar. Aliás, eu não vou falar nem nesse aspecto, eu vou falar mais no aspecto subclínico. É aquele que não tem diagnóstico, que por anos e anos e anos a pessoa sofre de um hipotiroidismo subclínico que não é diagnosticado, vai de um médico para outro, vai trocando de remédio, até que um dia encontra alguém que entenda de hipotiroidismo subclínico e faz toda a revolução na vida da pessoa. Vocês estão lembrados da tiroidite Hashimoto, que é a causa mais comum de hipotiroidismo primário, e vocês vão ver aqui que, primeiro, uma das principais causas da tiroidite Hashimoto é iatrogênica. É o próprio tratamento do hipotiroidismo que causa a tiroidite Hashimoto, por incrível que pareça. E claro que você tem outros tipos iatrogênicos. Você pode fazer um tratamento de um câncer de tireoide, destruir a tireoide, e essa pessoa desenvolve hipotiroidismo. Mas aí, o iatrogênico aqui que eu estou me referindo é justamente o médico tentando tratar o hipotiroidismo primário. E você vai ver que na evolução desenvolve-se a tiroidite Hashimoto, que é comum, mas pouco diagnosticada. Então aqui está o eixo
hipotálamo, pituitário, hipófise e tireoide. Você deve estar lembrado que a tireoide não está sozinha, ela tem 4 outras glândulas junto dela, que são as chamadas paratireoides, que estão ali, que nós vamos ver daqui a pouco a dinâmica delas. E eu quero dizer para vocês que isso aqui é aquela sinfonia que eu mostrei ontem, da tireoide funcionando com as suprarrenais, funcionando com os ovários, funcionando com o testículo. Isso faz uma sinfonia. Se alguém desafiar aqui no processo, ou desafinar no processo, isso aqui prejudica toda essa dinâmica. É um sistema que eu chamo de orquestral, ou seja, todo mundo tem o seu papel. Então nós estamos vendo aqui que as gônadas, a tireoide e as suprarrenais vão trabalhar juntas. Muitas vezes eu não posso equilibrar um hipotiroidismo porque eu tenho uma exaustão adrenal, não diagnosticada. Eu tenho deficiência de cortisol no corpo por uma exaustão adrenal. O paciente ficou estressado durante muitos anos, produziu muito cortisol, chegou uma hora que a suprarrenal já não consegue mais produzir o cortisol, ele tem uma exaustão adrenal e que tem consequências seríssimas. Tanto o corticoide demais, o cortisol demais, quanto o cortisol de menos tem uma interferência, tem um papel na disfunção tiroidiana. As gônadas produzindo a progesterona, os estrógenos e a testosterona, que nós estudamos ontem. Vamos estudar agora a importância do T4 e principalmente do T3. Aí já começa uma grande novidade, porque a maioria dos médicos não lidam com T3, só lida com T4. E T4 não é hormônio, T4 é pré-hormônio. Hoje, cada vez mais, os estudos mostram que a tiroxina em si, ela não é hormônio, ela é um pré-hormônio, ela precisa ser transformada em triiotironina para funcionar, e hoje tem estudos belíssimos a nível de núcleo de célula mostrando isso, e as suprarrenais com cortisol, com aldosterona e com DEA, coisas fascinantes que vocês vão aprender aqui. E na neurohipófise, a parte posterior da hipófise, tem outros hormônios, aqui agora está muito em moda a ocitocina, porque você sabe que a ocitocina foi descoberta, que principalmente na mulher, está muito ligada ao orgasmo. Então, hoje faz ocitocina sublingual para promover orgasmos múltiplos na mulher. Isso está sendo usado, muito falado nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, hoje tem estudos fascinantes mostrando que pessoas idosas, surdas, quando determina que ela tem exaustão adrenal e começa a fazer uso de aldosterona, elas voltam a escutar. E não leva muito tempo, não. São 2 semanas. Tem gente que recupera a audição tremendamente que tinha deficiência crônica de aldosterona. É uma grande novidade mostrar que a suplementação com aldosterona cura surdez. Isso olha que absurdo. Quem é que ia pensar nisso há poucos anos atrás? Existem vários estudos científicos mostrando. Você pode entrar no Google científico e digitar aldosterona e surdez, que você vai ver os trabalhos mostrando os efeitos espetaculares do uso de aldosterona na recuperação da audição em pacientes idosos com exaustão da adrenal, que é uma novidade muito grande, eu acho. Eu, pelo menos, até eu começar a preparar tudo isso, eu não sabia que isso existia. Eu confesso para vocês. Então, você tem o hipotálamo que tem um fator liberador que faz a pituitária produzir o famoso TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Esse TSH aqui, nós vamos ver que ele é extremamente polêmico. Nós vamos estudar várias coisas sobre TSH. Você vai entender o mecanismo do TSH e você vai ver por que você não pode confiar nele. Porque a maioria dos clínicos confia no TSH para dizer se a pessoa tem ou não hipotiroidismo. Aí começa o primeiro erro diagnóstico. Porque ele não é confiável. Você vai entender por causa do mecanismo de feedback que você não pode confiar no TSH para fazer diagnóstico de hipotiroidismo. Se você pertence a uma escola que usa o TSH para fazer diagnóstico de hipotiroidismo, mais de 50% dos pacientes com hipotiroidismo que passar por sua mão não serão diagnosticados. Essa é a ênfase que eu vou dar nessa apresentação. Aí, esse hipotálamo, através da pituitária, vai até a glândula libera o hormônio, que no caso aqui libera-se 80% de T4 e 20% de T3. Desculpe.
100% do T4 é liberado pela tireoide. Somente 20% do T3 é liberado pela tireoide. Mas na liberação total da tireoide, ela libera 80% é T4 e 20% é T3. Só que o T4 só é feito na tireoide. O T3, 20 a 30% dele é feito na tireoide e o restante, 70% a 80%, ocorre a nível de tecido, onde o T4 se transforma em T3. Aí que começa o problema. Porque eu vou lhe mostrar uma série de intervenções, inclusive farmacológicas, onde há um bloqueio da transformação do T4 em T3. Aí o paciente tem deficiência de T3, tem hipotiroidismo. Só que o T4 faz o feedback com o TSH. Então, se os níveis de T4 estiverem normais, o TSH vai mostrar normal. Aí o médico diz, não, você não tem nada da tireoide, porque você tem o T4 normal, você tem o TSH normal, você não tem problema de tireoide. E ela vai para outro médico, vai para outro médico, vai para outro médico, até que ela encontra um médico que entende esse mecanismo e começa a medir o T3 e vê que o T3 está baixo. Aí é diagnosticado o hipotireoidismo subclínico e aí você faz a reposição, é mágica. Muda a vida da pessoa. Da mulher, eu digo, porque o hipotireoidismo, como você sabe, é muito mais comum em mulher do que no homem. Eu mostrei ontem que só a produção do hormônio não é suficiente, o hormônio tem que ser transportado no sangue, ligado a uma proteína, que no caso aqui é a TBG, que é a globulina, que se liga ao hormônio tiroidiano, e ela tem o problema de receptor. Do mesmo jeito que no diabetes você tem a resistência insulínica a nível de receptor, você também tem um hipotiroidismo hoje, chamado hipotiroidismo tipo 2, que é uma novidade, onde o problema não está na glândula, o problema não está no hormônio, o problema não está no transporte, o problema está a nível de receptor. É conhecido hoje como hipotiroidismo tipo 2. Como você tem o diabetes tipo 1 e você tem o diabetes tipo 2. E ele vai ter o efeito fisiológico necessário no processo. Muito bem. Por um mecanismo de retroalimentação negativo, quando o T4 estou enfatizando, ou T3 aumenta, então faz um mecanismo de feedback negativo, então para da produção. Isso aqui é um mecanismo positivo, isso aqui é um feedback positivo, isso aqui é um feedback negativo. Só para lembrar para vocês da cibernética, um feedback positivo é quando aumenta um, aumenta o outro. E feedback negativo é quando aumenta um, diminui o outro. Essa palavra significa isso. Positivo e negativo não significa bom nem ruim. Significa que quando é positivo o feedback, o aumento de um aumenta o outro. Quando é negativo o feedback, o aumento de um diminui o outro. Então você tem o feedback positivo, que está aqui em verde, e você tem o feedback negativo, que está aqui em vermelho. Mais uma vez, eu quero enfatizar que a tireoide não trabalha sozinha, ela trabalha em harmonia com as gônadas, com os ovários, os testículos, e ela trabalha em harmonia com os adrenais. Então, quando você pensar em tireoide, você tem que pensar desse jeito. Senão você vai errar muita coisa em diagnóstico e tratamento. Então, você tem que pensar num trio. Muito bem. Eu já falei para vocês que nós temos uma série de nutrientes deficientes no mundo, que praticamente todo mundo tem, que é a vitamina D3, que é o ômega 3, que é o magnésio, que é o selênio, que é o iodo. Eu estou pondo um ponto de interrogação, você vai entender no minuto por quê, e é o cálcio. Por que eu coloco um ponto de interrogação no iodo? Porque você vai ver que tem países que têm excesso de iodo. Tem países que têm iodo normal. E tem países que têm deficiência de iodo. Dentro de um mesmo país, como é o Brasil, existem regiões que têm excesso de iodo. Existem regiões onde o iodo está normal. E existem regiões onde o iodo está deficiente. Então você tem que tomar cuidado quando você raciocina com relação ao iodo. Muito cuidado. E isso é uma coisa que a gente não vê na clínica, esse cuidado. Então vamos começar a estudar a tireoide em si. Está aqui mais uma vez um mecanismo. Como eu disse, o T4 ou T3 faz o feedback com a hipófise e com o hipotálamo. Isso é um detalhezinho muito importante. Se eu aumentar o T4 no sangue, mas não aumentar o T3, o feedback se estabelece do mesmo jeito. E o TSH então cai. Dizendo o seguinte, está tudo bem.
Por isso que você não pode confiar no TSH. Eu chamo aqui a tirania do TSH, porque o TSH é tão mal usado na clínica que ele virou como se fosse uma tirania dele. E muita gente deixa de ser diagnosticada e tratada por causa disso. Você deve estar lembrado que o hormônio tiroidiano, ele interfere no processo energético do corpo. Não tem tiroide, não tem energia. Não interessa mais que você tiver, não interessa o nutriente, não tem tireoide funcionando, não tem energia. Controvérsias no hipotiroidismo, como é feito o diagnóstico, nós vamos ver que está errado, como é feito o tratamento, nós vamos ver que também está errado. Então, você junta essas duas coisas, você vê o que acontece. A maioria que tem hipotiroidismo, esse não é diagnosticado. Se é diagnosticado, não é tratado. Se é tratado, não é bem tratado. Essa é a verdade que nós encontramos no mundo com relação ao hipotiroidismo. A maioria não é diagnosticado, se é diagnosticado, não é tratado, e se é tratado, é maltratado. Essa é a conclusão que vocês vão chegar depois de escutar essa minha apresentação. Tem aspectos genéticos, tem aspectos de sexo, a mulher 7 ou 8 vezes mais hipotiroidismo do que o homem. Tem aspectos de toxicidade, de metais, de xenoestrógenos, de flúor, de cloro, de bromo. Eu conversei com vocês ontem, eu falei para vocês que, você deve estar lembrado da tabela periódica, que o flúor, o cloro, o bromo e o iodo fazem parte do grupo 17A, na escala periódica. Eles são chamados halógenos ou halogênios, e que tanto o flúor, quanto o cloro, quanto o bromo são mais leves que o iodo. Então, se você usa uma pasta dentária com flúor, se você nada numa piscina tratada com água de cloro, ou se você come um pão que o padeiro usa o fermento bromo, que é mais barato, você pode desenvolver hipotiroidismo. O indivíduo que vai nadar todo dia no clube, naquela piscina de cloro, depois de um certo tempo, ele começa a ter problema com peso. Ele começa a ter problema com energia. Ele começa a desenvolver um hipotiroidismo subclínico, porque ele vai todo dia se submeter a uma piscina cheia de cloro, o cloro começa a substituir o iodo, o funcionamento dele cai. E você sabe que hoje os peixes estão contaminados com metal pesado. Eu recomendo que não se coma peixe de rio, porque os peixes do rio, a maioria, está contaminado com metal pesado. Vocês vão ver que o aspecto do estresse é importantíssimo. Alimentação com soja a longo prazo tem problema na hipotiroidismo. Quem faz uso de leite de soja, substituindo o leite de vaca, cronicamente, acaba tendo problema de hipotiroidismo. Nós vamos discutir depois sobre o problema do sal, que é um problema sério, porque a impressão que a pessoa tem é que sal causa hipertensão. Eu digo, não é que sal causa hipertensão. Cloreto de sódio refinado causa hipertensão. Se você usar o sal integral, que tem 83 minerais, eu já vi muitos pacientes hipertensos curarem a hipertensão, porque começam a comer o verdadeiro sal. Agora, o cloreto de sódio refinado é diferente. E existem alguns preservativos que têm um espermicida, e esse espermicida tem um problema causando hipotiroidismo. Eu sei que vocês não sabiam disso, isso é novidade, mas tem que tomar cuidado com isso, porque hoje, claro, para a prevenção das doenças sexuais é ensinado a usar o preservativo, a usar a camisinha, e essas camisinhas muitas vezes vêm com espermicidas, que hoje está provado que são absorvidos e causam, no homem que está usando a camisinha, hipotiroidismo. Tá bom? Infecções por vírus, por bactérias e por fungos também causam hipotiroidismo. E, às vezes, existe um hipotiroidismo durante ou após a gravidez, pelo estresse da gravidez em si. Então, aqui estão algumas das causas do processo de hipotiroidismo. Então, vamos começar com os grandes problemas que existem na área. O primeiro problema está no exame, no diagnóstico. O que a rede não captou não é considerado comestível. Você imagina assim, eu vou jogar uma rede no mar, ou num rio. O que eu pegar é comestível. O que eu não pegar não é comestível. Se você usar o critério de que você pode comer só o que a rede pegar, você concorda comigo que vai ter muitos peixes aqui, muitos animais na água, não necessariamente peixe, muitos molúsculos, etc., que não vão cair na rede.
Se você determina que é só o que cai na rede que é comestível, tem muitas coisas que não vão cair na rede e que poderiam ser comestíveis. Então, o exame que a rede não captou não é considerado comestível. Segundo, na interpretação do exame, nem tudo que a rede captou é considerado comestível. Pode dizer que você não coma um certo peixe que caiu na rede. Agora, a pergunta que eu tenho é a seguinte: só porque não cai na rede não é comestível? Então, se você tiver um tubarão que não caiu na rede, você pode comer tubarão, mas ele não cai na rede. Então, muitas vezes, o diagnóstico não capta, e por causa disso não existe hipotiroidismo. Então, eu quero que você raciocine sobre essa analogia. Como é que o diagnóstico é feito? Pela sintomatologia clínica, intolerância ao frio, fadiga, pele seca, constipação, sobrepeso, etc. Aumento do TSH. Oh, meu Deus, eu posso falar 5, 6 horas com você sobre isso. Primeiro que o TSH, primeiro que mudou os números, desde 2003. E a maioria dos laboratórios brasileiros ainda não mudou os números. A maioria dos laboratórios brasileiros ainda vão dizer para você que o TSH normal é até 5. E desde 2003 foi determinado nos Estados Unidos, a Sociedade Americana de Endocrinologia determinou em convenção nacional que tinha que se mudar o nível do TSH. E não mudou ainda. A maioria dos laboratórios brasileiros que eu conheço, o resultado vem errado. Então hoje, o normal é de 0,3 a 3, no mundo inteiro, tirando os laboratórios brasileiros que estão desatualizados. Mas os estudos mais recentes mostram que nem isso é verdade. Hoje você tem que ter um TSH menos que 2. Você vai dizer assim, então vem diminuindo? Eles vão descobrindo o que eu posso fazer. Outra coisa é o TT livre abaixo do nível ótimo. A maioria nem mede T3 livre, a maioria nem sabe o que é isso. A maioria nem trabalha com isso. Muitos laboratórios, quando você pede o T3 livre, ele vai ter que terceirizar para um outro laboratório, porque ele não faz isso de rotina. Porque os médicos, você liga para lá, mas por que você não faz? Os médicos não pedem. Tá bom? Isso aqui é uma coisa simples, muito simples de se fazer. Você tira a temperatura basal de uma pessoa antes dela levantar da cama de manhã, 5 dias seguidos. Faz a média. Se estiver abaixo de 36,6, 36,5, essa pessoa tem hipotiroidismo subclínico. Você vai ver o trabalho, vários trabalhos da literatura mostrando a validade desse procedimento. E muitas vezes o TSH está normal, o T3 está normal, mas você faz o anti-TPO, que eu vou falar daqui a pouco sobre, e ele está elevado. E tem estudos mostrando que mesmo com TSH normal, muitas vezes, mesmo com T3 livre normal, se tiver uma elevação do anti-TPO, quer dizer, tem uma agressão imunológica na tireoide, você pode tratar, que muitas vezes o resultado é espetacular. Aqui está o ritmo circadiano de vários componentes. Se eu acompanhar o cortisol, por exemplo, eu espero que você tenha feito o cortisol na saliva esta manhã. Por que nós pedimos para você fazer hoje de manhã? Porque o cortisol atinge o seu nível máximo por volta de 6, 7 horas da manhã. Dentro da primeira hora que você acordou. Olha lá. Agora, se eu seguir a melatonina atinge o nível máximo de madrugada. Quando você está dormindo, 3 horas da manhã, 3, 4 horas. O seu alerta, eu sou a pessoa mais da manhã, eu sou a pessoa mais da tarde. Geralmente as pessoas, de um modo geral, alertam mais por volta do meio-dia, 1 hora da tarde. Agora, a sua temperatura corporal, ela atinge o mínimo por volta das 6 ou 7 horas da manhã. Quando o seu cortisol está atingindo o máximo, a sua temperatura está atingindo o mínimo. Então, se você quiser fazer um estudo, se você tem um hipotiroidismo subclínico, só medindo a temperatura, você mede a temperatura 5 dias, na hora que você acorda, 6, 7 horas da manhã, antes de sair da cama, e faz uma média. E se a média der abaixo de 36,6, você provavelmente tem hipotiroidismo subclínico. Você diz, então por que eu vou usar outra coisa? Pelo seguinte, nem todo mundo que tem hipotiroidismo subclínico vai ter a temperatura abaixo de 36,6. Ou seja, ela tem uma boa especificidade, mas ela não tem uma boa sensibilidade como exame. Por isso que você tem que lançar mão de outras coisas.
Então, a temperatura basal matinal menos de 36, 35, varia de autor para autor. Medir durante 5 dias consecutivos a temperatura axilar, usando um termômetro de mercúrio basal. Eu sei que você provavelmente não está familiarizado com o que é um termômetro basal. Sabe o que é um termômetro basal? Não é um termômetro para medir febre. Ele se concentra naquela área entre 36 e 35. Entre 37 e 35. Ele concentra só ali, ó. Ele só é termômetro naquela área, porque aquilo ali amplia para você olhar. Por isso que chama termômetro basal. Ele não é usado só para hipotiroidismo, não. Ele é usado para você determinar a ovulação. Então você compra, aqui no Brasil não tem. Você compra nos Estados Unidos um termômetro basal. Eu não conheço nas farmácias aqui. Pode ser até que tenha, eu não conheço. Você compra um termômetro, ele vem específico, não é para diagnosticar febre, não. É só para medir essa janela de temperatura. Que nos primeiros 10 minutos você pode despertar ainda na cama. Calcular a média das 5 medidas. Se a média das 5 medidas for abaixo de 36,6, 36,5, você tem o diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Você vai ficar impressionado com o número de pacientes que vão fazer isso. E vão ter esse diagnóstico. E vão levar o resultado para você na semana seguinte. Eles fazem isso 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E na segunda-feira levam o resultado para você. Isso aqui nós já mostramos ontem. Que para você manter a saúde, você precisa de modulação hormonal, você precisa de trabalhar com a telomerase. Mostrei que o Prêmio Nacional de Medicina, dado em 2009, há 2 semanas atrás, foi por telomerase. Quer dizer, isso é altamente científico. Alguém falar que estudo de telomerase é conversa, é invenção de quem trabalha com anti-envelhecimento, agora tem que calar a boca, porque ganharam o Prêmio Nobel por causa disso. O xenormese, que nós conversamos ontem, a antioxidação, a glicação. Aí vem o processo da doença, que infelizmente o hipotiroidismo é diagnosticado já com a doença, e se não tratado, vai acelerar o processo de morte. Então nós temos aqui o hipotálamo, que libera o fator que vai estimular a pituitária a liberar o TSH, que vai estimular a tireoide, que vai produzir o T4. O T4 vai produzir o verdadeiro hormônio, que não é o T4, que não é a tiroxina, é a triodotirolina, que é o T3, e o T3 vai se encaixar no receptor, e ali tem o hipotiroidismo primário, secundário, terciário. Aqui tem problemas sérios de conversão. Por exemplo, toda mulher que faz uso de anticoncepcional oral tem dificuldade em transformar o T4 em T3. Teoricamente, toda mulher que faz uso de anticoncepcional oral tem um hipotiroidismo subclínico, umas mais, outras menos. E aqui você tem o que eu falei, que hoje é classificado como hipotiroidismo tipo 2, que é uma novidade dentro da endocrinologia, que é você ter é como você tem o diabetes tipo 2, é um problema a nível de receptor. Aqui eu mostrei para vocês que a adrenal interfere tanto na liberação do T4 pela tireoide, na transformação do T4 para T3 e no encaixe do T3 no receptor. O cortisol tem um papel em 3 lugares diferentes. Cortisol de mais ou cortisol de menos interfere de uma forma negativa nesse processo. Então, muitas pessoas não conseguem tratar o hipotiroidismo, porque o problema não está na tireoide só. O problema está também na adrenal. E só tem um modo de você estudar a adrenal. É com a saliva. Não existe outro jeito. Eu faço o meu cortisol venoso. Você levanta da sua cama, você entra no seu carro, você enfrenta o trânsito de São Paulo, ou de onde for, você vai para o laboratório, você espera a sua hora, a enfermeira não pega a sua via da primeira vez, da segunda, da terceira, aí você tira um cortisol, queridos, não vale nada. Agora, como você fez essa manhã, antes de você levantar da cama, você colocou aquele algodãozinho na sua saliva, colocou no vidrinho, espremeu, aquilo sim, aquilo nós vamos medir o cortisol, vamos dizer para você como é que está o seu cortisol. Aquilo é diferente do que você ir para um laboratório, enfrentar todo o trânsito e tirar um cortisol que ninguém sabe o que fazer com ele. Então, se você quer estudar adrenal, eu não conheço outro modo a não ser na saliva. Tá bom? O sangue ficou para trás, aqui não resolve mais. Muito bem. Deixa eu falar outro detalhe. Quando o T4 não vira T3, que hoje é a coisa mais comum que tem, ele se acumula. Quando o T4 se acumula, ele primeiro começa a lesar a tireoide, vai causar a tireoidite Hashimoto. Segundo, parte desse vai se transformar
em T3 reverso, que é outro problema sério, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o T3 reverso, que na sua faculdade de medicina você não estudou isso, eu tenho certeza, porque naquela época não se falava, não tinha descoberto T3 reverso ainda. Muito bem, então olha só, além dos hormônios tiroidianos, a tireoide também produz um outro hormônio, que a maioria esquece, que se chama calcitonina, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona. E você deve estar lembrado que na tireoide existem outras 4 glândulas chamadas paratireoide, que produz um outro hormônio, que é o paratormônio, que também nós temos que levar em consideração. Aqui está a tireoide, aqui estão as paratireoides, que são 4, que produzem um hormônio chamado paratormônio, que está envolvido no metabolismo do cálcio e no metabolismo do fósforo, que também é muito importante. Então, deixa eu falar um pouquinho, que eu vou falar muito pouco sobre câncer de tireoide, porque eu acho que você tem que ter uma pequena noção sobre isso. O câncer de tireoide pode ser folicular, pode ser papilar, pode ser medular. Tem 3 tipos de câncer de tireoide: folicular, papilar e medular. É o mais comum dos cânceres do sistema endócrino e ocorre em todas as faixas etárias. Então você vai ter pessoas jovens com câncer de tireoide. O Instituto Nacional Americano do Câncer anunciou recentemente que é o tipo de câncer cuja incidência mais cresce nas mulheres. Acho que é importante você guardar isso. A recorrência, 30% ocorre recorrência, pode ocorrer mesmo décadas após o tratamento inicial. A pessoa fez um tratamento de câncer de tireoide hoje, daqui 20 anos ela tem recorrência. 30% dos cânceres de tireoide tem recorrência. Então é outro detalhe diferente dos outros cânceres, importante, porque você passa anos, os outros cânceres de um modo geral, passou 5 anos, dá para o curado. Aqui não, 20 anos depois pode voltar. Então é uma característica própria desse tipo de câncer. Deixa eu voltar no paratormônio, porque eu quero que você guarde o seguinte. O paratormônio é produzido quando o cálcio sanguíneo está baixo. Quando baixou o cálcio sanguíneo, o paratormônio sobe. A calcitonina é produzida quando o cálcio sanguíneo está alto. Isso você tem que guardar. O paratormônio é produzido quando o cálcio está baixo. A calcitonina é produzida quando o cálcio está alto. Certo? Então você só lembra desse aqui, que o outro é o contrário. O paratormônio vai ser liberado quando o cálcio sanguíneo estiver baixo. Se você lembrar só isso, o resto você já deduz. Paratormônio, cálcio sanguíneo baixo, libera paratormônio. Só isso você precisa guardar. Bom, no cérebro tem a sua química cerebral, através do hipotálamo libera, a pituitária o TSH, o tireoide, eu estou enfatizando o EO o tempo todo, você sabe por quê? Aqui é um feedback positivo, aqui já começa um feedback negativo, e esse processo continua. Vamos ver o aspecto da tireoide no corpo. A tireoide é responsável pelo metabolismo basal. O nosso metabolismo basal, 65% das calorias consumidas em 24 horas é para manter você vivo, mesmo você deitado. É o chamado metabolismo basal. Atividade física, se você tem uma atividade física muito intensa, o máximo que você chega é a 25% das calorias consumidas vão para a atividade física. Porque 65% é só para manter você vivo. E tem um efeito térmico alimentar. Cada vez que você come, 10% das calorias que você come são gastas no processo de comer. Você sabe que num regime de emagrecimento, você pede a pessoa para comer 6 vezes por dia. Porque eles mostraram que cada vez que você come, você também tem um efeito térmico. Então, se você come o mesmo número de calorias dividido em 6 vezes, você vai ter um efeito térmico maior. Você já viu isso na maioria das dietas, comer 6 vezes por dia em vez de 4. Muito bem. Os nutrientes, mais o oxigênio na mitocôndria, geram um processo de energia, que não ocorre sem os hormônios tiroidianos. Porque eu estou falando do T4, eu estou falando do T3, mas existe o T1 e o T2. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Tá bom? Estão todos relacionados. Aqui está a mitocôndria, onde tudo ocorre, onde a energia é produzida, e se não houver o estímulo tiroidiano, essa energia a nível mitocondrial não tem produção. A influência da internet na medicina. O que eu quero dizer com isso?
cuidado, se você atende pacientes, cada vez mais os pacientes estão chegando, conhecendo mais, às vezes, que o próprio médico. Um paciente com hipotiroidismo hoje, como ele não consegue resposta em lugar nenhum, porque cada médico fala uma coisa, nessa confusão toda que você está vendo sendo esclarecida aqui para você hoje, ele começa a ir de médico em médico, e ele começa a ficar especialista, e ele chega às vezes no médico, ele sabe mais do que o médico. Então cuidado para você não passar vergonha, porque nessa influência da internet, você tem que estar na frente, você tem que estar lendo mais ainda. Isso aqui nós já vimos direitinho, o hormônio liberador, aqui o sistema límbico, a tirotrofina, que o TSH também é chamado de tirotrofina, ou tireotrofina, só para você lembrar, e o T4 é a tiroxina, e o T3 é a triodotirolina. Então são nomes que eu vou passar a usar a partir de agora. Então nós temos aqui que a tireoide produz a calcitonina através das células parafoliculares, as paratireoides produzem o paratormônio quando o cálcio está baixo, a calcitonina liberada quando o cálcio está alto, você já lembrou disso? Deixa eu introduzir um conceito novo. É o conceito de deionização. O que é deiodinação? Deiodinação. Deiodinação é a transformação do T4 em T3. É perdido um iodo, então por isso que é uma desiodinação. O iodo é perdido. Então isso você vai entender daqui a pouco, que tem a deiodinação 1, tem a deiodinação 2 e tem a deiodinação 3. E vai lhe dar um insight. E o hormônio tiroidiano, ele é carregado no sangue pela globulina, que carrega ele, que é uma proteína que se liga ao hormônio. E o que o T4, isso eu vou enfatizar mais uma vez, porque quando você fala isso para um médico, ele olha para você esquisito, que antigamente todo mundo pensava que tiroxina era hormônio. Hoje nós sabemos que a tiroxina é 99% apenas um pré-hormônio. Apenas um pré-hormônio. E aqui a tiroxina binding globulina, que carrega a tireoide, carrega o hormônio. A função tiroidiana normal é necessária para a saúde, para a vida e para a fertilidade. Tem muita mulher que tem problema de fertilidade por deficiência de progesterona. Tem muita mulher que tem deficiência de fertilidade por problemas tiroidianos subclínicos não diagnosticados. A substituição adequada da tireoide exige tanto T4 e T3 em um equilíbrio que restabelece a temperatura corporal normal. Os exames laboratoriais são apenas orientações no tratamento de pacientes com distúrbio de tireoide. Não trate o laboratório, trate o paciente que está na sua frente. Isso é uma mudança de paradigma, porque em geral quem cuida de tireoide fica olhando só os exames. A paciente está com um quadro típico de hipotiroidismo subclínico na sua frente e você diz, não, você pode ir embora que o seu TSH está normal e o seu T4 está normal. Tá bom? O Dr. Burns foi quem começou a estudar esse aspecto do hipotiroidismo, que uma doença que não era diagnosticada. Foi ele que fez uma grande contribuição para isso. E foi ele que desenvolveu essa metodologia de fazer a dosagem, a medição da temperatura 5 dias seguidos, basal, usando um termômetro basal. E quando que ele fez isso? Não é recentemente não, querido. Em 1939, são os trabalhos dele. Ele é um mito na endocrinologia americana. E ele fez esse trabalho em 1939, agora que estão redescobrindo ele. Muito bem. Lembrando mais uma vez que as adrenais têm uma repercussão muito grande no processo tiroidiano. Eu disse para você, o hormônio tiroidiano tem vários. Tem o T1, tem o T2, tem o T3, tem o T4. O T1 é a tirosina. Opa, não foi à toa que ontem nós estudamos os aminoácidos essenciais, nós estudamos a fenilanalina, e eu mostrei que a fenilanalina vira tirosina. Você pode fazer a ingestão da tirosina diretamente, ou você pode fazer a ingestão de fenilanalina, que vira tirosina. Você não pode formar iodo tiroidiano se você tiver deficiência de tirosina. Você não pode formar iodo tiroidiano, hormônio tiroidiano, se você tem deficiência de iodo. Então aqui, para formar o hormônio, você precisa de tirosina e você precisa de iodo. É a matéria-prima para a formação. Tem gente que tem deficiência de tirosina, tem gente que tem deficiência de iodo. Aí vai ficar tomando um remédio o resto da vida,
um hormônio porque o médico não olhou esse aspecto nutricional. Por que eu vou dar um hormônio tiroidiano para uma pessoa se eu posso dar para ela tirosina e iodo, restabelecer o equilíbrio da tireoide em muitos casos? Então por que a gente não começa de uma forma mais simples? Aqui está a tiroxina, o próprio nome já diz, T4, ela tem 4 iodos, olha lá. Aqui está a triiodotironina, lá. É o triiodotironina, ela tem 3 iodos. Aqui está o T3 reverso, olha com carinho, que é inativo. Se fosse só inativo, tá bom. Você vai ver os problemas que ele causa. O T3 reverso, o que faz? O iodo, ao invés de estar disposto daquele jeito, ele está disposto desse jeito na molécula. Muda a configuração dele e ele passa a se chamar T3 reverso. A tiroxina, a tireoide produz 100% da tiroxina, em torno de 100 microgramas por dia. A triiodotirona, a tireoide produz em torno de 30 microgramas por dia, 20% na tireoide e 80% por remoção de uma molécula de iodo pela 5-deiodinação ativada pelo selênio da tiroxina. Opa! Quer dizer que tem muita gente que está com hipotiroidismo por deficiência de selênio? Você não tem ideia. Você não tem ideia a quantidade de gente andando com hipotiroidismo por deficiência de selênio. O médico que não trabalha com nutrição, que acha que isso aí é ortomolecular, que ortomolecular? Isso aqui é básico de medicina, que não tem nada com ortomolecular, não. Se você tem deficiência de selênio, você não faz T4 virar T3. E se você não faz T4 virar T3, T4 não é hormônio. Você tem hipotiroidismo com TSH normal, com T4 normal. Cai a ficha. Mais de 50% dos pacientes com hipotiroidismo tratados com T4 sintético. Se me permite, eu vou dizer o nome mais comum, é sintroide. Levotiroxina sódica, sintroide, não são capazes de converter T4 em T3. Esse trabalho é de 1999 já tem um tempinho. Tem 10 anos que nós sabemos disso. E a maioria não sabe disso. Mais de 50% dos pacientes estudados que estão recebendo levotiroxina sódica não estão transformando T4 em T3. Ou seja, estão com hipotiroidismo. O excesso de hormônio tiroidiano no tecido-alvo sofre inativação e se transforma em T3 reverso. Como o T4 não se transforma em T3, o T4 acumula a nível sanguíneo e principalmente a nível de tireoide. Porque a tireoide vai liberando de acordo com a necessidade. Tem um mecanismo de feedback. Como o T4 está normal, ela acumula T4. Aí o T4 vira T3 reverso. Aí esse T3 reverso vai incomodar toda a dinâmica da tireoide. Primeiro que ele não vale nada, ele é inativo. Segundo que ele vai fazer aquele pouco T3 que existia também virar T3 reverso. T3 faz T3 virar... T3 reverso faz T3 virar T3 reverso. Vou falar de novo. T3 reverso faz T3 virar T3 reverso. Aumenta a produção de T3 reverso. Então vamos entender isso aqui. Você está começando a ficar especialista. O T4 vira T3 através da deidrogenase 1 e 2. Mas ele depende de selênio e menos de zinco, principalmente selênio. Já o T4 acumulado, que não passa para T3, através de uma outra deidrogenase, que é a deidrogenase 3, ele vira o T3 reverso. E o T3 reverso causa fadiga, causa dificuldade de emagrecer, causa confusão mental, causa dor muscular, causa doenças aumentadas. Quando é que você tem um T3 reverso aumentado? Em doenças crônicas, em dietas drásticas, em infecções de metais tóxicos, em estresse físico e mental, aumento do cortisol. Você entende por quê? Se eu tiver um estresse físico, um estresse mental, um falecimento na minha família, eu aumento o cortisol. O cortisol não deixa a deidrogenase 1 e 2 funcionar. O cortisol vem e bloqueia aqui. Ó. Essa deidrogenase, ela funciona sem selênio. Escuta o que eu estou falando. Essa aqui é selênio dependente. Essa aqui é selênio independente. Eu tenho uma deficiência de selênio, eu não transformo T4 em T3, mas eu transformo T4 em T3 reverso. Danou tudo. Estão vendo como é que a coisa vai ficando bonita? A principal formação do bócio é a deficiência de iodo.
A principal é iodo, é deficiência de iodo, que quando colocado no sal, melhora. Só que o iodo colocado no sal é suficiente para prevenir o bócio, mas não para prevenir o hipotiroidismo. A quantidade de iodo necessária para prevenir o bócio é uma. A quantidade de iodo para prevenir hipotiroidismo é diferente. Então, o iodo colocado no sal, que hoje é uma brincadeira, porque a maioria não come sal, porque foge do sal igual foge do sol, eu diria para você fugir do cloreto de sódio. Eu não digo para você fugir do sal. Pelo contrário, eu conheço pacientes hipertensos que começaram a fazer uso de sal integral e a pressão baixou. Porque eles têm deficiência de outros minerais. Agora, o sódio, quando você faz o sal refinado, branquinho na mesa, ele só tem sódio e cloro. Então, a 5 de iodização precisa do selênio e a 5 lá não precisa. Então, o que acontece? O T4 para virar T3, você precisa de selênio. Olha aqui nosso querido hormônio, o hormônio mais poderoso do corpo humano é a vitamina D3. Você sabia, gente, que nós temos 21 mil genes só? Esperava que a gente ia ter 120 mil. Depois do genoma, tudo contado, nós temos 21. A vitamina D3 tem ação em 3 mil genes. Mais de 10% da nossa genética depende da vitamina D3 para metilação. Sabe o que é isso? Olha o impacto que tem. E não é para novidade que para transformar T4 em T3, se você tem deficiência de vitamina D, que todo mundo hoje tem, infelizmente, porque foge do sol, 99% da população, na maioria das vezes, está com deficiência de vitamina D3. Olha o problema, por que o hipotiroidismo subclínico está aumentando. Olha por que começa a ter mais gente obesa no mundo. Está começando a entender? Tá bom. Tirosina, selênio e iodo podem ser mais benéficos no tratamento do hipotiroidismo, muito benéficos no tratamento do hipotiroidismo subclínico. Porque a tirosina, sem ela, não se faz hormônio, o selênio não se faz C3, e o iodo é necessário para juntar com a tirosina para fazer o hormônio. Então você entende por que essa combinação tirosina, selênio e iodo pode ser muito benéfico. Aqui está o Goodman-Gilman, edição 2008. Eu gosto de andar com elas recentes. O meu Gaito é 2008, o meu Goodman-Gilman é 2008. Ano que vem eu jogo ele fora e compro outro. Entendeu? Aqui, ó. Olha o que mostra. Mostra o seguinte, aqui, ó. Se eu tenho aqui 1 e 2, vai formar a triotironina, T3. Aqui, querido, vai formar o T3 reverso, ó. Tá bem que a farmacologia já entende isso bem. Isso aqui é problema. Mas isso é novidade para vocês. Isso é novidade para a maioria dos endocrinologistas. A maioria nem sabe o que é T3 reverso. Nunca ouviu falar nisso? Ali é o T3, ali é o T3 reverso. Tá bom? Então aqui está o processo mostrando. Então você forma T3 ou você forma T3 reverso. T1, T2, T3 reverso, etc. Formação. Então, olha só. Vamos terminar, vamos em frente aqui. Um pouquinho mais. Olha só. Por que você não quer parar? A tirosina. Você lembra que eu disse ontem? Todas as vezes que você for dar uma suplementação para um paciente, se você tiver a opção entre oral e sublingual, 1000 vezes sublingual. Eu posso fazer a suplementação de tirosina com 50 miligramas sublingual, ou eu posso fazer a suplementação de tirosina com 500 miligramas oral. Se perguntar a minha preferência é sempre sublingual, porque não tem a primeira passagem pelo fígado, não tem metabolização gerando metabólicos indesejáveis. Aqui está aquela famosa solução de Lugol, que você tem na forma de gotas. O Nelson ontem não está aqui agora, ele trouxe para vocês verem. Ele hoje tem isso na forma de comprimidos. Porque muita gente não gosta do gosto de iodo, fica pintando gotinha na água. Aí o Nelson da Neofarma desenvolveu o iodo em comprimidos. A Eliana começou a tomar ontem, eu já levei para ela em comprimidos. Entendeu? E o selênio, doutor Laí, esse selênio quelado
ou é selênio quelato? Tem hora que eu escuto quelato, tem hora que eu escuto quelato. Os dois estão certos, tá bom? Tanto faz você falar selênio quelado ou você falar selênio quelato. Porque geralmente nos congressos é assim, quando você fala quelato, o colega corrige que é quelado. Quando você fala quelado, o colega corrige que é quelato. Agora ninguém vai te corrigir mais, os dois estão certos. Tá bom? 200 miligramas. Isso tem uma ação interessante no hipotiroidismo subclínico. O que inibe a conversão de T4 em T3? Derivados da soja. Leite de soja, cronicamente, causa hipotiroidismo. Ah, mas os japoneses comem tanta soja fermentada. O japonês não faz uso da soja do jeito que o brasileiro está fazendo, do jeito que o americano está fazendo. Ou você pode ver que os produtos de soja americanos são, japoneses, são todos de soja fermentada. O álcool prejudica a transformação de T4 em T3. A diferença de ácidos graxos monoinsaturados, ômega 9, por exemplo, azeite de oliva, a deficiência de ômega 9 bloqueia o T4 em T3. Uso crônico de beta-bloqueadores. Pode conversar com um tomador de beta-bloqueador crônico, que ele vai dizer para você que ele tem dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque ele tem excesso de T4, falta de T3. Contraceptivos orais. Metais pesados. Diabetes. E assim vai. Você quer a lista aqui, é interminável. Por isso, cada vez mais você tem mais hipotiroidismo subclínico. Aqui mostrando que os níveis de T3 vão caindo com a idade, tá? Aos anos aí. Olha aí o que vai acontecendo. Ó. O T4 não cai, mas o T3 cai. Olha que interessante. Quer dizer, quanto mais idade a pessoa tem, mais propensão ela tem a ter hipotiroidismo subclínico, porque os níveis de T3 vão caindo. Aqui mostrando a ação do T3. O T3 tem uma ação termogênica, só por si ele já aumenta o consumo de caloria, ele diminui a resistência vascular periférica, ele diminui a pressão arterial, ele diminui o afterload, ele aumenta o débito cardíaco, ele melhora o crônio e o inotropismo cardíaco, ele é anti-arrítmico. Opa! Essa eu não sabia. Pois é, o cardiologista que está falando. Ah, eu pensava o seguinte, eu sempre escutei que excesso de tireoide causa taquicardia, com T4. A falta do T3. Tem estudos na literatura recente mostrando que, ao contrário, o T3 é até antiarrítmico. É até antiarrítmico. Tá bom? Aqui está mostrando para você, eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é um slide complicado, mas a expressão genética, o receptor que tem a nível nuclear da célula, não é para T4. Não existe receptor para T4. Existe receptor para T3. Por isso que o hormônio tiroidiano é o T3. Por isso que o T4 é pré-hormônio. Porque eles não encontraram receptor para T4. Aqui o T4 chega, vira T3, e o T3 vai lá, ó. Tá bom? Para causar expressão genética. Isso é novidade, isso é novo. É difícil convencer o médico que não entenda isso, que é o T3 que é o hormônio, que não é mais o T4. Olha lá, é o T3, é o T3, é o T3. Então o que o hipotiroidismo causa? Hiperglicemia, hipertensão, resistência insulínica, rigidez vascular, dislipidemia, aterosclerose, síndrome metabólica, aumento das citocinas inflamatórias, interleucina 6, por exemplo. O paciente está com colesterol alto, não coloque ele em estatina. Vai ver a tireoide dele. Você regula a tireoide, regula o colesterol. O colesterol vem como mecanismo, é um biomarcador só. O colesterol não é o vilão. O colesterol é o mocinho que vem para salvar. Entenda isso. Um dia você vai estar assistindo o Fantástico, você vai estar assistindo o Jornal Nacional, e alguém vai dizer assim, novos estudos mostram que o colesterol faz bem para a saúde. Eu já falei falando isso há 5, 10 anos. E vou continuar falando. Não sou eu sozinho, não. Tem um grupo de mais de 120 cientistas, com vários ganhadores de prêmio Nobel, que montaram um site na internet, que
que tem aí na sua apostila, mostrando o seguinte, que o colesterol faz bem. Não fique baixando o colesterol, porque você prejudica o resto do corpo. A pessoa fica propensa a câncer. A pessoa para de produzir os hormônios. E nem todo o colesterol... Você vai baixar o colesterol aqui para quê? Se o problema está na tireoide. E o problema da tireoide está na adrenal. Vai corrigir a causa. Vai ficar baixando colesterol para quê? Você não consertou nada. É apenas uma manifestação. O cara chega para você e fala assim, eu estou com dor no peito. Você vai tratar a dor no peito dele? Não, você vai tratar a causa. Vamos ver o que é. É cardíaco? Não é cardíaco? Eu não posso tratar. Agora eu tenho um tratamento para dor no peito. Isso não existe. Eu tenho que saber o que é a dor no peito. Agora eu tenho um tratamento para colesterol. Que é isso, querido? Quer saber a causa do colesterol? Você lembra que eu falei ontem? 60% do estudo de Framingham, que é o de maior credibilidade no mundo epidemiológico. 60% dos pacientes infartados têm colesterol normal. Que raça de regra é essa que tem mais exceção do que regra? Mas isso fica para outro dia. Então, os distúrbios tiroidianos, pode ser primário, pode ser secundário, pode ser terciário, pode ser conversão de T4 em T3, pode ser problema de receptor, hipotiroidismo tipo 2, pode ser adrenal. Olha quantos problemas tem que vão chegar lá, certo? Existe o chamado desregulador hormonal, que são químicos no ar, alimentos ou água, que confundem ou perturbam a função hormonal normal. Como é o caso, por exemplo, no caso aqui é o cloro, é o flúor, é o bromo, que nós já discutimos. O hipotiroidismo causa depressão, aumenta o colesterol, a pessoa tem sensibilidade ao frio, a pele está seca, tem obesidade, tem hipotermia, que é diferente do frio. Aqui é sensibilidade ao frio. Aqui é a medição pelo termômetro basal. E tem dificuldade de concentração. Alguém começa a queixar disso para você? Eu tenho a mão fria, eu tenho o pé frio, eu tenho dificuldade de emagrecer, minha pele está seca, o meu colesterol está elevado, eu estou me sentindo deprimido. Vai procurar o hipotiroidismo primeiro, antes de passar Prozac, pô. Ninguém tem deficiência de Prozac. Agora, o pessoal tem deficiência de hormônio tiroidiano. É bem diferente. Ele interfere na produção do hormônio de crescimento, interfere no sono, interfere na fadiga, interfere no metabolismo da insulina. Um percentual significante de pessoas tomando antidepressivos podem estar, na realidade, sofrendo de problemas tiroidianos não diagnosticados. Aliás, é a maioria. Está passando por isso. Tem gente que tem dificuldade de respiração, porque o mixedema prejudica a troca de oxigênio e gases, perda de cabelo, unha quebradiça, constipação intestinal, ganho de peso, distúrbios menstruais, depressão, sono, frio, infertilidade, síndrome do túnel do carpo. Olha quanta frequência que você vê hoje síndrome do túnel do carpo. Vai operar? Operar o quê? Vai tratar o hipotireoidismo primeiro, aumenta o colesterol, doença pulmonar obstrutiva crônica. Desculpe, isso aqui é ovário policístico. Ovário policístico. Fadiga crônica, fibromialgia, distúrbio de memória, libido. Isso vem tudo com o hipotireoidismo. Os hormônios tiroidianos controlam o metabolismo geral, auxiliam na função cognitiva do cérebro e convertem o oxigênio em calorias e calorias em energia. Se não tiver isso, não tem energia. Não tem disposição. Tem vários livros importantes na literatura. Esse cara, por exemplo, é um especialista em tireoide. A PhD, enfermeira que trabalha com ele, é uma sofredora de hipotiroidismo, a vida inteira, de um médico para outro, para outro, para outro, para outro, até que encontrou esse sujeito, ele explicou para ela, e ela se curou, e os dois escreveram um livro espetacular, Thyroid Power, que eu recomendo. Tá bom? Qual é o tamanho do pé de um adulto normal? Qual é? Pode ir de, sei lá, de 22 a 50. Quer dizer que você chega na loja e fala assim, eu quero qualquer sapato entre 22 e 50, porque é normal. Exame de laboratório normal vai de 22 a 50. Tá bom para você? Ah, não, meu sapato tem que ser 39, 40. Ah, não, mas o normal é 22 a 50. Isso é normal, que daí? Normal estatisticamente falando.
O exame de tireoide é a mesma coisa. O conceito de exame laboratorial normal tem que mudar, meu amigo. E nós vamos parar por aqui. Vamos ter um intervalo, que já está passando a hora. E voltamos para terminar essa parte de tireoide. Combinado? Um bom intervalo.